Você está com abacaxi nas mãos? Está com abacaxi para descascar hoje? Ou talvez um problema na sua vida tenha sido um abacaxi para descascar. Geralmente as pessoas dizem do abacaxi comparando a um problema difícil, uma situação embaraçosa. Talvez você esteja com abacaxi para descascar. O abacaxi não é tão difícil de descascar assim, e vale a pena descascar cada abacaxi, principalmente quando é docinho. E talvez você esteja numa situação dessa hoje. Abacaxis para descascar, situações difíceis no trabalho, em casa. Talvez você não saiba, nem saiba como vai resolver. Quantas pessoas chegam diante de situações e problemas da vida que não sabem como resolver. Bom dia, esse é o nosso Café com Deus. Que nesta manhã a palavra de Deus lhe dê força, lhe dê sabedoria. Muitas vezes falta essa sabedoria para saber lidar com os problemas. E muita fé. Fé de que tudo vai dar certo. Fé que Deus está neste negócio. Se você coloca Deus neste negócio, sabe que às vezes você realmente tem situações que você não sabe como resolver. Você busca na sua bagagem, meu Deus, eu não consigo resolver isso. Já tentei, já pensei todas as formas e não tem como. Ore ao Senhor. Busque em Deus essa solução. Peça, Senhor, me ajuda, ilumina o meu pensamento. Me dá uma saída. E conte com isso. Fique esperando o Senhor revelar uma saída para você. Porque de fato vai acontecer. Uma das passagens bíblicas muito importantes para a nossa fé se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, onde Eliseu tem uma experiência muito importante junto com Geazi. Na verdade, a experiência maior foi para o Geazi, que era o ajudante do profeta Eliseu. Levantou-se naquela manhã, talvez bem cedinho para fazer o café, e não é como hoje que eu vou ali, coloco água na cafeteira e pó, e deixo, fica pronto em alguns minutos, eu vou e coloco na garrafa. Nessa época aqui, provavelmente tinham que ir lá fora buscar água, buscar lenha para o fogo. E quando o Geazi então abre a porta naquela manhã, enquanto o profeta talvez ainda estava dormindo, ele era um ajudante do profeta, tinha que levantar antes do profeta, preparar toda a refeição. E ele levantou antes e saiu lá fora. Quando ele sai lá fora, ele olhou ao redor, e ainda naquela manhãzinha não estava totalmente claro ainda, mas dava para ver perfeitamente. Ele viu exércitos ao redor de toda a cidade. Quando o moço do homem de Deus, versículo 15, 2 Reis 6,15, quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? O Geazi viu aquela imensidão de guardas, de soldados e cavalos ao redor da cidade, onde eles estavam. E ele voltou correndo para dentro. Talvez não pegou nem a lenha e nem a água. Voltou com medo, correndo para dentro. Ai, meu senhor, o que faremos? O Eliseu talvez estava lá ainda. Bom dia, o que foi, Geazi? Ai, senhor, o que faremos? Aí o Eliseu já respondeu para ele: não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não tenha medo, Geazi. Provavelmente Geazi já entrou correndo, gritando: nós estamos cercados, existe um exército ao nosso redor para nos pegar. Vieram por causa de você. E o Eliseu de boa: não se preocupa não. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu. Interessante que o Eliseu orou. Aí você pensa assim: o Eliseu vai orar pedindo libertação. Senhor, envia os teus anjos. Senhor, manda fogo. Senhor, resolve esse problema. Não. A fé que o Eliseu tinha, ela era muito além disso. Sabe que muitas vezes as pessoas não oram a oração da fé. Elas oram a oração do medo, do desespero. Quando vê alguma situação difícil, ao invés de elas confiarem em Deus, elas correm: Senhor, socorro, envia os teus anjos, me ajude. E isso, na verdade, é a oração do medo, não é a oração da fé. A Bíblia diz que a única oração que produz resultados é a oração da fé. Essa oração da fé é a oração que Eliseu fez aqui. Imagina só
se eu estou em casa e aí eu escuto um barulho lá fora e eu digo para as crianças: olha, fiquem tranquilos, isso não é nada, isso é um gato que está lá fora. Imagine se as crianças começam: socorro, ajuda, ladrão, ladrão, liga para a polícia e... Ei, você não confia em mim? Eu estou falando que não é nada, é só um gato, é um barulho, alguma coisa simples. Pode ficar tranquilo. Quando nós confiamos em Deus, então nós agimos como confiança, em atitude de confiança. Conta-se a história de um pai que precisava atravessar uma rodovia muito movimentada. E é lógico que uma criança não consegue atravessar uma rodovia com tantos carros, várias pistas. E o pai então segurou na mão do menino e foi ali com um sacrifício, driblando os carros, esperando um passar para passar rapidinho para que o outro não atropelasse. E atravessaram aquelas pistas todas. E quando chegou do outro lado, o menino disse para o pai dele: papai, aquele prédio tem 15 andares. O pai ficou espantado, mas como que esse menino conseguiu prestar atenção nos prédios enquanto estávamos tentando atravessar essa pista? Acontece que o filho não se preocupou com o trânsito. Ele estava tranquilo, estava tão confiante na mão do pai, que o pai o levaria para o outro lado em segurança, que ele pôde prestar atenção em outras coisas. Ele pôde gastar tempo e atenção contando cada edifício que tinha o prédio. Quando você segura na mão de Deus, e vai. Confia no Senhor. Não importa o quão difícil seja a situação, quão difícil seja o problema, o abacaxi que você tem que descascar. Confia no Senhor. E o Eliseu então orou, ele disse assim: Senhor, abra os olhos, ó Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. Essa era a realidade. A realidade da nossa vida espiritual é essa aqui. Quando Deus abre os seus olhos e você diz assim: não, eu vou crer no Senhor, está tudo resolvido. Você descansa no Senhor. Quando o Senhor fala para você assim: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Antes disso, o Geazi talvez contou assim: ó, aqui tem eu e você, e lá tem um exército lá fora. Como é que pode mais são os que estão a favor do que contra? É que os olhos dele estavam fechados. Quando o seu problema é maior do que a sua capacidade de resolver, é porque você está com os olhos fechados. Você não está vendo a solução. Você não está vendo a provisão de Deus. Você não está contando com a unção de Deus sobre a sua vida. Quantas pessoas que vivem como ateus? Ah, eu creio em Deus, eu creio que existe um Deus. Mas na hora de você usar a sua fé nesse Deus, você não tem. Você vive como um ateu. Você é um ateu crente. Você é um crente ateu. Porque é crente na lábia, no que fala, mas na prática você é um ateu. Você, na hora do problema, você fica desesperado como se não houvesse Deus. Você fica... E tem pessoas que esquecem completamente, não contam absolutamente nada com Deus. Não contam com esse lado, com essa parte espiritual, com a sua vida espiritual. E você quer agir tudo da mesma maneira como age o mundo. Vai no braço mesmo, vai na boca mesmo, vai na pancada mesmo. É assim, comigo é assim. Cadê o seu Deus? As pessoas querem descobrir onde está o seu Deus. Onde está o seu Deus? Se você realmente crê em Deus, não dê munição para os ateus. Porque eles também dizem que não existe Deus. E você prova para eles que não existe Deus quando você age dessa forma. Quando você age de forma que você não conta com a unção, com a ação de Deus na sua vida. Quando Geazi abriu os olhos, então ele viu o mundo espiritual. Realmente, esse problema não é problema. Essa situação não é a situação. Esse abacaxi é uma torta de abacaxi. Esse abacaxi é um suco delicioso de abacaxi. Esse abacaxi é uma fruta maravilhosa para comer. Isso não é problema. O problema é para quem não tem fé. O problema está na falta de fé. Se você tem fé, tudo é possível ao que crê. E nesta manhã eu oro para que Deus abra os olhos do seu coração, para que você creia na vitória, para que você creia que essa situação que você está passando, se você entregar nas mãos do Senhor, se você permitir que o Senhor abra os seus olhos para você ver, você vai saber que está tudo bem,
está tudo certo, porque Deus está neste negócio. Quando Deus está neste negócio, não há motivo para você se preocupar. Durma em paz deito e durmo, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Vai para o seu dia, vai confiante, porque tudo vai dar certo. Confia no Senhor, espera nele. Esperar no Senhor é ficar contando com a unção, com a ação dele na sua vida. O Senhor vai se manifestar, as portas vão se abrir, não sei como, mas isso vai se resolver. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Encha-se de fé na palavra do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.